Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Ellen, professora de matemática. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu queria conversar com vocês sobre porcentagem, né? Fazer alguns probleminhas junto com vocês. Olha só. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte, né? Saber o que é uma porcentagem, né? Aqui está dizendo o seguinte, que é uma forma de expressar uma proporção ou razão de uma relação, de um valor em relação a 100%, a 100. Eu gosto mais de pensar no seguinte. Eu gosto de pensar que porcentagem é uma divisão, uma razão por 100. Porcentagem, olha a palavra, né? Lembra que eu gosto muito de pensar nas palavras, né? Para poder lembrar. Porcentagem por 100. Por 100. Olha só aqui, ó, na própria palavra, ó. Por 100. Dividir por 100. Então, vamos pensar assim. Vamos pensar que porcentagem é uma razão de dividir alguma coisa por 100 e escolher uma certa quantidade disso. Olha, por exemplo, aqui, ó. Nesse retângulo que a gente tem aqui, eu peguei e dividi ele em 100 pedacinhos, certo? E escolher 27 desses 100 pedaços me dá 27%. 27 pedaços desses 100 no total. Entenderam? Então é essa a ideia. O massa de pensar em porcentagem é justamente isso, né? Que você pode escolher qualquer coisa, repartir ela em pequenas quantidades, de 100 quantidades, e escolher a quantidade que você precisar, ou que representa algo, certo? Então é por isso que é muito comum a gente usar porcentagem, porque aí vai ser uma proporção, né, de algo que foi dividida em 100 partes, e aquela que eu escolhi, né, aquela quantidade que eu escolhi representa uma quantidade de 100 partes que eu tinha dividido alguma coisa. Aqui nesse caso aqui, ó, 27 partezinhas dessas de 100 que eu tenho, me dá 27% desse retângulo que eu tenho aqui dividido, certo? Então aqui, ó, se eu de 27 escolher duas partezinhas dessa, certo? Se eu escolho duas partes dessas 100 que eu tenho, esses dois aqui me representam 2%. Duas partes de 100 que eu tenho aqui no total, certo? Então, aqui, ó, se eu, por exemplo, agora escolher essas quatro partes aqui, ó. Se eu escolher essas quatro partes aqui, não são essas quatro partes que tá em azul, vai me dar o quê? Vai me dar 4. Não foram quatro partes de 100, ou seja, 4% desse total que eu tenho aqui, certo? Não necessariamente precisava ser esses quatro aqui primeiros, né? Se pegou uma coisa, dividiu em 100 partes iguais, quatro partes dessas vai me dar 4%. Se eu pegar esse retângulo aqui, escolher logo aqui, ó, vou escolher aqui essas 10 partes aqui, ó, essas 10 partes aqui, ó. Então eu tenho o quê? Essas 10 partes que eu escolhi, 10%, 10 partes de 100. Certo, pessoal? Aqui, ó, outros exemplos que a gente pode ter. Se essa bola toda aqui é meu total, é 100%, beleza? Ela total é meu 100%. Então, se eu pegar isso aqui, ó, se eu pegar ela e dividir em 5 partezinhas dela, escolher uma parte dessa, ó, peguei o 100%, certo? Peguei o 100, dividi em 5 partes. Quanto é que vai me dar aqui cada partezinha dessa? Vamos imaginar aqui, ó, 100 dividido para 5. Tenho 10 aqui dividido para 5, vai me dar 2, ó. Certo? 2 vezes 5, 10. Para o 10 que eu tenho aqui, sobra nada. Baixa esse zero aqui, ó. 0 dividido para 5 dá quanto? 0. 0 vezes 5, 0. Para o 0 que eu tenho aqui, sobra nada. Tem mais algum número para descer aqui? Tem mais algarismo? Não. Então, ó, 100% dividido para 5 vai me dar 20%. Cada quadradinho, cada setor desse aqui me dá 20% desse total, dessa circunferência aqui. Beleza? Combinado? Ou seja, um pedacinho desse tá aqui os 20%. Agora, ó, se eu pego o total, que no caso é 100, vou dividir em 4 partes, vai me dar quanto? Vê se não dá esse total aqui, ó. Vê se não dá 25%, ó. 10 dividido para 4 dá 2, 2 vezes 4 deu 8. Vai sobrar quanto aqui? 2. Agora baixo o 20. 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para o 20, sobra nada. Ou seja, 100% dividido para 4 dá 25%. Beleza, gente? Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu tenho o total dessa terceira bolinha aqui, ó, é 100%. Aqui, ó, dividir isso aqui na metade, quanto é que vai dar? 100. Dividido por 2, todo mundo sabe tranquilamente que dá 50%. Ou seja, pegar alguma coisa, repartir no meio e escolher essa metade, eu tenho 50% dessa coisa. Combinado? Agora, pessoal, quando a gente pensa visualmente, fica mais tranquilo, né, da gente chegar no resultado. Mas agora eu queria literalmente aprender a calcular com vocês. Olha, se eu tenho 25%, eu quero saber calcular 25% de 80. De 80, vamos pensar em dinheiro, eu quero 25% de 80. Olha, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é a seguinte, que 25% eu posso escrever da forma decimal. E como é que escrever na forma decimal? É lembrar que 25 dividido por 100 dá 0,25.
eu queria relembrar isso com vocês, fazendo a conta literalmente, para ver se essa informação tá certa. Vamos lá? Então, eu tenho 25 e vou dividir para 100. O que é que vai acontecer? Olha, 25 ainda é um valor menor do que 100, né? Se eu pensar em 25 reais e dividir para 100 pessoas, vai ficar complicado, né? Eu preciso pegar e dividir, porque senão pode dar problema. O que é que acontece? Eu posso transformar esses 25 reais em moedinhas de 10 centavos, não posso? Então, ó, se eu tiver 250 moedas de 10 centavos, posso começar a dividir, mas vai me dar moeda para cada pessoa, não é? Se vai dar moeda para cada pessoa, eu tenho que botar o zero aqui embaixo e a vírgula. Ou seja, toda vez que eu acrescentar esse zero aqui em cima, eu começar a dividir, é porque na realidade eu estou pegando a unidade e dividindo em unidades menores ainda. Então, por isso que eu boto esse zero aqui e estou dizendo que vai começar aqui, ó, da parte decimal. Por isso que eu boto zero e a vírgula. Vai começar da casa das moedas de 10 centavos. Beleza? Então, agora eu posso começar, ó, porque eu tenho 250. Vou dividir para 100, quanto é que vai dar? 2 para cada um. Se dá 2 para cada um, 2 moedinhas para cada um, ó. Dividido para 100, vezes 100 aqui, ó, dá 200, beleza? Ainda vai me sobrar quanto? Sobra 50 moedinhas aqui de 10 centavos, certo? Só que, professora, não pode sobrar nem um centavinho. Se não pode sobrar nem um centavo, o que é que a gente faz? Como a gente já está na parte dos decimais aqui, eu posso continuar acrescentando zero, sem problema nenhum. Não preciso botar outra vírgula, nem nada. Por quê? Porque já está dito que é partes menores do que a unidade, que é partes menores do que uma moeda de R$1, beleza? Então, ó, 500 agora, dá para dividir para 100, né? Eu tinha 50 moedinhas de 10 centavos, transformei tudo em moeda de 1 centavo agora, porque agora minha resposta já vai dar aqui, ó, certo? Então, 500 agora dividido para 100 dá 5. 5 vezes 100 dá quanto? 500. Para os 500 que eu tinha aqui, sobra nada. Vocês estão vendo que pensar em 25% é a mesma coisa de pegar 25, dividir por 100. E aí vem o pulo do gato. Vocês vão precisar sempre fazer essa conta? Não, porque é só lembrar. Ó, se eu tenho 25% e quero ele na forma decimal, o que é que eu faço? Boto o zero aqui, ó, 0 e o 25. 0. Ó, eu quero os 25% na forma decimal. O que é que eu faço? Boto o 0, vírgula, e repito os 25. Porque fazendo isso, você já está me dizendo que está dividindo por 100. O 25 você dividido por 100 é a mesma coisa de escrever com 0, a vírgula, e repete o 25. Professora, se em vez de 25 fosse 71%, como é que eu escrevo isso aqui? É a mesma coisa de escrever 0,71. Você está pegando 71 e dividindo por 100. 71 dividido para 100 dá 0,71, beleza? Ou seja, qualquer número, 2%. Como é que eu escrevo isso aqui? Esse daqui dá só mais um trabalhinho, não é 2%, então é 0, o 2 não vai vir aqui para frente. Esse 2 vai ficar aqui, ó. Pensa do mesmo jeito aqui, ó. Em vez de 2, 72, o 7 não ficaria aqui na frente, não é? Só que em vez disso, eu tenho 2. Se eu não tenho nenhum número aqui na frente, a casa que vai representar nenhum número é o 0. Então, ó, seria a mesma ideia de pensar em 0,2%. Beleza? Então, aí vocês lembrem que é 0,02. O 2 aqui, o 1 fosse 5%, 0,05%. Combinado? Então, olha só. A partir daí, ó, você sabendo transformar esse número, essa porcentagem aqui, número na forma decimal, agora, meus amores, é só multiplicar. Ou seja, 0,25 vezes 70. Só multiplicar. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Beleza? 8 vezes 5, quanto é que dá? 40, né? Vem o 4 aqui para cima. 8 vezes 2, 16. Com 4 que foi? 20. Aí eu chego aqui, ó. Olha que coisa linda. Vou e somo. Não é isso? Dá 0, 0 e 2. Epa, professora, aí tá dando 2.000 e a resposta aqui tá dizendo que é 20. Não esqueça, não é número decimal, não tem décimos aqui, ó. Não tem aqui esses dois números depois da vírgula, antes da vírgula aqui, não é isso, ó. Esses dois números, 1, 2. Então aqui eu tenho que contar também, ó. 1, 2, coloco a vírgula aqui, ó. Certo? Então, na realidade, minha resposta é quanto? Minha resposta vai ser esses 20 realmente daqui. Combinado? Agora, pessoal, vamos resolver uns probleminhas, né? Pessoal, olha só. Sabendo que a gente tá numa calça... Veja que você está numa loja, certo? Vamos imaginar aqui que você está numa loja e que você encontra uma calça que custa R$150. Beleza? E estão oferecendo um desconto de 20% para pagamento à vista. Eu vou dizer até assim, pagamento à vista no Pix, hoje em dia, né? A gente tá vendo muito isso. No Pix dá um descontozinho. Então, vamos imaginar um desconto de 20% à vista. Então, qual vai ser o valor da calça com o desconto, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso identificar é quanto é o desconto, não é assim? Então, vamos ver. Eu quero saber quanto é 20% desses 150, certo? Então, assim, aqui, ó, ele tá mostrando uma solução
que é a seguinte: pego 20%, ó, transformo nos números decimais, ó, decimal, ó, na forma decimal da 0,20 e multiplico por 150, né? E dá meus 30 aqui, R$ 30, certo? Então, ó, pegar, transformar esses 20% em 0,5 e fazer essa conta também dá certo, né? Fazer a continha de multiplicação do jeito que eu expliquei no anterior. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Eu acho que todo mundo pensa assim, poxa, 10% de 150, quanto é? 15, né? Se 10% é 15, né? Olha o que eu tô fazendo assim, ó, pra vocês. Se 10% de 150, não é a mesma coisa de pegar 150 e dividir por 10, dá R$ 15. Então, 20% não é 10 mais 10? 20% é 10% mais 10%. Ou seja, 20% de 150 é a mesma coisa de 15 mais 15, que dá quanto? R$ 30, sem precisar fazer a conta de multiplicação, só usando a lógica aqui, beleza? Então, ó, se eu tenho R$ 30, que meu desconto vai ser de R$ 30, eu pego 150 e tiro 30. Quanto é que vai dar aqui, ó? 120. Beleza? Então, gente, se vocês pensarem em 10%, essa história de 20, de 30, de 40, de 50% fica fácil. Por quê? Se eu tenho 10% de alguma coisa, que nesse caso aqui deu 15, 20% vai ser quanto? 15 mais 15, que dá 30. Se fosse 30%, mais 15, mais 15, que daria quanto? R$ 45, né? Assim, e assim por diante. Pensa nos 10% para fazer o cálculo mental, que é sucesso também, beleza? Combinado? Vamos para a próxima questão? Aqui, ó. Quando, naquele caso anterior, foi desconto, né? Aqui também tem a casa de juros. Eita, essa história de juros sempre me dá uma dor de cabeça, né? Pensar também nessas porcentagens quando eu preciso acrescentar. Geralmente é quando a gente atrasa a conta, né, minha gente? Chega a me dar de acrescentar. Eu gosto de desconto, eu não gosto de acréscimo, não. Mas vamos descobrir também para que o povo também não enrole a gente, não é isso? Ó, aqui tá dizendo que a gente atrasou. Você atrasou um pagamento, a gente não, você, viu? Você atrasou o pagamento de uma conta de R$ 300 e o valor terá um acréscimo de 5% de juros por atraso, por causa desse atraso. Então, qual será o novo valor para pagar total? Ó, gente, vocês estão vendo aqui também, mais uma vez, ó, dos juros, como é que eu faço? 5% de 300, posso transformar esse 5% aqui, ó, zero vírgula 0,05. Lembra que eu falei isso com vocês? Então, ó, transformando aqui, ó, vou fazer a multiplicação, fazendo a conta de multiplicação, a gente também acha esses R$ 15, certo? Mas eu queria muito que vocês pensassem, né? Ora, eu sei que 10% de 300, quanto é que vai dar? De cabeça é pegar esse 300 aqui, dividir para 10. Quanto dá para cada pessoa? R$ 30, certo? Sei que 5% é a metade de 10%, né? Então, ó, 5% de 300 vai ser quanto? A metade de 30. Quanto é a metade de 30? R$ 15, que é justamente o mesmo valor que a gente achou aqui, ó. Certo? Se eu sei 10% das coisas, 5% vai sair com a maior facilidade, porque é a metade. Então, R$ 30 seria 10%, metade de 30, 15, certo? Então, ó, eu sei que o meu valor original, quanto é que era? R$ 300, ó, certo? Só que é isso que eu vou pagar? Não, vai ser R$ 300 mais 15. Quanto é que dá isso aqui, ó? R$ 315, certo, pessoal? Também fica muito, muito fácil toda vez vocês pensarem em 10%, certo? Usa a lógica, né, de pensar, opa, se eu sei 10%, eu sei quanto é metade. Se eu sei 10%, eu sei quanto é 20%, 30%, 50%, certo? Pessoal, essa questão aqui é muito bacana. Por quê? Aqui vocês estão vendo que a gente não tem porcentagem nenhuma, né? Não tem um símbolo de porcentagem nenhuma, né, nessa questão. Ó. Em uma turma de 40 alunos, o total da turma é 40 alunos. 15 são meninas. Ó, desse total, desses 40, 15 não, desculpa, 12 são meninas. Qual é a porcentagem de meninas na turma? Pessoal, ó, se o total, lembra disso, porcentagem é 100, total de qualquer coisa vai ser 100%. A turma, no total, tem quantos alunos? 40 alunos no total, certo? Se o total é tudo, e tudo em porcentagem vai me representar 100%, ou seja, 40 alunos é 100% desta turma. Então, a porcentagem tá aqui, ó, certo? Então, eu quero saber, ó, 12. Eu quero saber quanto é 12%. 12 alunas aqui, ó. Quero saber isso em porcentagem. Essa é minha dúvida, não é? Então, ó, não é de meninas, eu vou fazer o seguinte, ó. Para representar as meninas, eu vou escrever a letra A aqui, certo? Ó, eu sei que meu total aqui, ó, vai ser 100%. 12%, 12 alunas, meninas, 12 meninas, vai ser quanto em porcentagem? Gente, vocês lembram da história que o professor fazia de cruzar esse vezes esse aqui, ó, fazia um X aqui, ó. Esse eu vou multiplicar com esse bonito aqui, eu vou até trocar a cor, peraí.
Aí eu vou multiplicar com esse verde aqui, ó, com esse 40, certo? E o 100 aqui, ó, eu vou multiplicar com esse 12, beleza? Ó, A vezes 40, certo? Vai ser igualzinho a 12 vezes 100. Pessoal, olha, eu quis escrever aqui em forma de equação para a gente relembrar também as equações, né? O que acontece? Toda vez que eu tenho uma equação assim, eu posso resolver tudo que for número, beleza? E quando tem letra desse jeito, eu deixo ela separadinha de um lado só. Mas como é que eu faço para separar? Multiplico aqui, ó, tá multiplicando? Eu vou passar para o outro lado dividindo, certo? É como se eu tivesse dividindo os dois lados para manter o equilíbrio por 40, né? Mas aí eu acho mais fácil de pensar que tá multiplicando, passa para o outro lado da equação dividindo. Tá subtraindo, toda vez que for pular o igual aqui, ó, pular esse símbolo de igual, você troca a operação, ó. Tá multiplicando, passa dividindo. Se tivesse somando, passava subtraindo, certo? Se tivesse subtraindo, passava somando. Combinado assim, ó. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Vou deixar esse A separadinho aqui, certo? E vou fazer a seguinte conta, ó. Eu não disse que podia resolver isso daqui, ó. Eu sei que 12 vezes 100 vai dar 1.200. Vocês podem fazer aí na calculadora de vocês, no celular de vocês também. Pode verificar se o que eu tô falando é verdade. Mas é assim, viu? Você, ó, outra forma de lembrar disso é o seguinte, ó. Sempre que você tiver esse númerozinho aqui na frente, multiplicando por 100, você repete ele e escreve os dois zeros que tá aqui do 100 no finalzinho do número, ó. Repetir o 12 e vou pegar esses dois zeros aqui, ó, colocar aqui. E isso numa multiplicação, certo? Mas pode fazer a conta também, que vocês vão ver que vai dar 1.200. Aí agora, minha gente, ó, esse 40 aqui não estava multiplicando esse A, ele vai passar, ó, dividindo, ó. E lembra que, ó, toda vez que eu tiver esse tracinho aqui embaixo, não parece uma fração? E de fato é. E fração é uma divisão. Lembra disso que eu falei para vocês? Fração é uma divisão, certo? Então, assim, outra coisa que eu queria lembrar para vocês é que eu posso simplificar as frações. É como se eu tivesse aqui, ó, dividindo por 10 e dividindo embaixo também por 10. Aí, ó, eu posso cortar esse número aqui, ó, certo? Essa fração aqui, ela tá simplificada também em 120 dividido para 4, certo? Pode fazer no cantinho aqui, vocês podem fazer na calculadora quando tiver a oportunidade, fazer essa divisão que vocês vão achar a porcentagem. Vamos lá, ó. Então aqui, ó, eu tenho 120, eu vou fazer aqui no cantinho, dividido para 4. Quanto é que vai dar aqui, ó? 12 dividido para 4 dá quanto? Isso mesmo, dá 3. 3 vezes 4, 12. Para o 12 que eu tinha, sobra nada. Aí venho, baixo esse zero aqui, certo? 0 dividido para 4, 0. Não esquece de fazer o zero também, fazer a divisão com zero também. Zero também é um número fofinho que precisa ser dividido. Então, 0 dividido para 4 dá 0. 0 vezes 4 dá 0. Vai sobrar quanto aqui? 0. Ou seja, tem o 120 aqui, dividir para 4 deu 30. Gente, ó, eu tô dizendo que esse A aqui, ó, vale 30. 30 é o quê? Não é tudo em porcentagem aqui, ó, não tá tudo na lateral da porcentagem, então é 30%. Ou seja, 12 meninas é equivalente a 30% do total da turma, né? 12%, 12 meninas é equivalente a 30%. Vou escrever isso aqui em cima, ó. 30% do total da turma, que no caso agora é 40, dá quanto? Dá igual a 12, certo? 30% de 40 são 12 meninas. Aqui era essa porcentagem aqui que eu queria descobrir e a gente descobriu fazendo essa continha, ó. Multiplica cruzado e depois passa dividindo. Multiplica cruzado, multiplicou cruzado, depois passa esse aqui dividindo, certo? Assim vocês vão achar a porcentagem toda vez que vocês precisarem. Pessoal, agora eu queria fazer com vocês, eu queria que vocês vissem, né, esse caso aqui, ó, que é mais de uma realidade, né, da gente, né, digamos assim, que trabalha na educação e prisões. Olha só, se uma pessoa, né, foi condenada a uma pena de 10 anos, certo? E como o crime é hediondo, ela precisa pagar 40% dessa pena de reclusão de 10 anos. Quanto é que seria esses 40% de 10 anos? Né? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é transformar os 40%, eu vou escrever um pouquinho maior aqui, ó, os 40% em número fracionário, né, número decimal. Então, ó, transformando os 40% em número decimal, a gente tem aqui na forma decimal, beleza? Então, ó, 0,40 eu vou multiplicar por quanto? Eu vou multiplicar pelos 10 anos, né, 40% de 10 anos. Então, ó, 40% dos 10 anos é igual ao quê? 0,40 multiplicado por 10. E quanto é que isso vai dar, ó? Vocês podem fazer na calculadora, né? Ou então, fazendo à mão, como é que eu faço? Eu vou fazer nesse cantinho aqui pra gente relembrar, mas a última vez a gente relembrar como é que vai fazer essa conta, ó. 0,40 vezes 10. Como é que eu faço isso aqui?
os 10 anos, eu vou botar até aqui anos, né? Pra gente não esquecer que é tempo. Então, ó, 0 vezes 0 aqui, vai dar os zeros todos aqui em cima, né? 0 vezes 0, 0 vezes 4 e 0 vezes 0, tudo 0. E agora, vezes o 1 aqui, uma vez esse número que está em cima vai ser ele mesmo, ó. 1 vezes 0. Lembra sempre de estar pulando essa primeira casa, porque afinal você está multiplicando por 10 e não é só por 1. Então, essa casa aqui representa, esse afastamento aqui representa isso. Então, ó, 1 vezes esse 0, 0. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 0 aqui, 0. Aí eu vou aqui e somo, né? Isso, ó. 0, 0. Eita, moleque, ficou pequenininho, mas daqui, né? Deixa eu ver aqui. Só refazer aqui, só para ficar mais bonitinho. Então, ó. 0, 4, 0. Certo? Então, vou aqui, ó. E somo. 0, 0, 4 e 0. E agora, ó. Não é 400, hein, galera? Não esquece de botar as vírgulas. A gente precisa contar, ó. Tem um aqui, ó. Um algarismo aqui, outro aqui. Então, aqui eu conto 1, 2 e coloco a vírgula. Ou seja, 4Q. Aqui me dá... Eu não tô multiplicando, não é ano aqui, né? Lembra que eu fiz questão de escrever aqui, que ficou horrível, ficou feio. Mas isso aqui, ó. Deixa eu até apagar isso aqui. Apagando aqui, ó. Só pra ficar mais bonitinho, porque o negócio ficou feio demais, essa palavra aqui. Pronto. Isso aqui não é anos, certo? 10 anos. Então aqui, ó. O que é que eu faço? Também deu... Quando eu fiz aqui a conta, que deu 0,04,00. Isso aqui é a mesma coisa de escrever 4 anos, certo? Então, 40% de 10 anos seria os 4 anos. Essa pessoa tinha que cumprir pelo menos 4 anos, né? Se for um réu primário, e o bom aqui que eu já fiz questão de colocar também o percentual de outras situações, né? Por exemplo, aqui se for réu primário sem violência, tem aqui 16%, ou seja, isso aqui é a mesma coisa de escrever, né? Eu vou apagar aqui, ó, que aqui vocês já viram que dá 4 anos, certo? Mas aqui, ó, 16% é a mesma coisa de escrever 0,16, certo? Dá a pena que vocês precisarem calcular. Ou então aqui, ó, se for um réu primário mais com violência, né, com agravante aí, vocês, em vez de ser 16%, vocês vão precisar calcular com 25%. Ou seja, 0,25 vezes a pena que vocês precisarem saber. Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Dá uma revisada, sempre revisa com mais cuidado, com mais carinho, que aí dá pra entender, certo? Dá uma olhada nos vídeos anteriores, caso tenha dúvida ainda em divisão e multiplicação, porque isso é uma coisa que a gente vai precisar daqui pra frente em toda a parte de matemática, beleza? Abraço, bom descanso pra vocês e até mais.